Olá! Esse é o nosso vídeo de devocional. Prepara a sua Bíblia, o seu caderno para fazermos esse estudo maravilhoso, né? Crescermos no conhecimento da palavra de Deus. Não se esqueça de orar, né, na devocional. Não se esqueça de procurar um ambiente tranquilo para o seu estudo. O meu objetivo é nós estudarmos juntos a palavra de Deus, né? Dessa vez você não vai estar sozinho, você vai ter companhia para estudar, ok? Então eu te peço, curte esse vídeo, compartilha e se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para ser notificado sempre que tiver um novo vídeo. Então, vamos para o estudo! Olá! Essa é a nossa devocional de número 26. Hoje nós vamos estudar Romanos capítulo 5, dando continuidade do 15 ao 21. Vamos à leitura. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcende de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinaram em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois, assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, essa é a leitura de hoje. Bom, Adão, né, ele prefigura a Cristo, né? Mas não é porque ele prefigura a Cristo que os efeitos da obra de Cristo sejam exatamente como os de Adão, né? Então, o que isso significa? Significa que a obra de Cristo, ela tem uma abrangência ainda muito mais forte, né? Vamos dizer assim, do que pela obra de Adão, né? Então, assim, vamos ver o que significa versículo a versículo. Bom, tem um ponto aqui que é interessante, que nós vamos na releitura observar, que às vezes Paulo usa todos, muitos, e nós vamos ver o que significa isso na luz do contexto bíblico, né? Então, nós vamos a cada versículo entender, porque às vezes ele fala todos e significa muitos. Às vezes ele fala muitos e significam todos. Às vezes ele fala muitos e é muitos. E às vezes todos é todos. Então nós vamos vendo isso ao passo que formos revendo os versículos. Bom, o versículo 15, né? Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa. Então ele já está falando que apesar de Adão prefigurar Cristo, né, o resultado de ambos é diferente, né? Porque se pela ofensa de um só morreram muitos,
e aqui muitos significam todos, né? Porque todos pecaram, então todos morreram, né? Muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Agora muitos é muitos, né? A graça, ela não vem sobre todos, ela vem sobre muitos. Todos aqueles que nele crê, né? Então são muitos, mas não são todos. Então muitos aqui é muitos mesmo. Então, Paulo já inicia falando que há uma diferença, né, entre Adão e Cristo no sentido da magnitude, né, da obra de cada um, né? Jesus foi gerado pelo Espírito Santo e nasceu sem pecado. Então, assim, Jesus, né, ele já nasceu sem a descendência de Adão. Então, ele já veio ao mundo sem pecado, né? Mas a graça de Cristo, né, mas a graça de Deus em Cristo é muito mais abundante, né? Porque o pecado de Adão matou, né? Mas o que a graça fez é infinitamente maior. Por quê? Porque a graça, ela ressuscita, ela traz à vida aquilo que está morto, né? Então, é muito mais difícil você trazer à vida do que você matar, né? Então, o poder da graça já se manifesta de maneira mais elevada. No 16, o dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, né? Porque o julgamento derivou de uma só ofensa. Através de um pecado de Adão, toda a humanidade caiu. É isso que está dizendo. Para a condenação. Mas a graça transcende de muitas ofensas. Quando Cristo morreu, ele não morreu por causa do pecado de Adão. Cristo morreu por causa de todos os nossos pecados. Inclusive a sua herança de Adão. Então, assim, Cristo morreu por todos os nossos pecados. Foram muitas ofensas. Não foi uma que trouxe condenação, como uma trouxe condenação, né? Através de muitas ofensas, né? As quais foram justificadas através de Cristo na cruz. Então, a consequência de um pecado trouxe desgraça a toda a raça humana. Mas a obra de Cristo cobre o pecado de Adão e de seus descendentes. Abrange muito mais. Então, se você for olhar a ofensa de Adão como ao que foi coberto pelo sangue, é muito mais pecados, né? É os pecados que eu pequei, que eu peco e que eu pecarei, né? Deus já cobre todos os meus pecados. Toda a minha herança de Adão, né? Já é coberta. Então a abrangência, ela é muito maior, foi sobre muito mais ofensa, né? A graça, ela vem cobrindo muito mais ofensas do que a única ofensa de que foi feita por Adão, que levou a humanidade à condenação. 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justificação reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. No 17, pelo pecado de Adão, a morte passou a reinar sobre os homens. Então, quando Adão pecou, né, esta obra dele, né, trouxe para o mundo morte. Por meio da obra de Cristo, nós não somos mais escravos da morte, quer dizer, a morte não tem mais o poder sobre nós, né? Como reinamos em vida com Cristo por meio da sua graça abundante e justiça. Nesse sentido, a obra de Cristo também é maior que a de Adão, que trouxe o reino da morte, enquanto Cristo nos dá vida espiritual hoje e vida na ressurreição, a qual a morte será aniquilada. Então, o que isso quer dizer? Adão, quando pecou, ele abriu a porta, né? Quando ele abriu essa porta para o pecado, não foi só o pecado que entrou, a morte entrou junto. Pecado e morte sempre andam juntas. Então, havia um reinado do pecado, da morte.
Então a morte ali reinava sobre todos, todos estavam debaixo dela, né? E aí quando Cristo faz a sua obra redentora na cruz, o que que acontece? Muito mais abundante é a vida. Porque essa vida a gente, né, nasce, tá fisicamente vivendo, né? Sabendo que irá morrer, que o nosso corpo irá perecer, irá morrer, envelhecer, morrer. Nós sabemos também que já nascemos mortos espiritualmente, tá? A morte já está reinando sobre nós, já nascemos com a morte reinando sobre o nosso espírito, né? E aí, por fim, ela terá o reinado eterno no sentido de morte eterna sobre nós. A obra de Cristo, ela é tão abrangente, ela é tão maravilhosa, como nós vimos no estudo anterior, que ela, quando nós, né, Cristo nos encontra, nos chama, o que acontece? Ele nos traz a vida espiritual diante de Deus, né? E aí nós estamos vivos físicos, agora estamos vivos espirituais, já passamos a experimentar a vida eterna. Porém, o nosso corpo ainda vai perecer e morrer. Mas no último dia, o Senhor, através do mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, irá nos ressuscitar também dentre os mortos. Então, essa obra de Cristo, ela é muito mais abrangente, né? Então, nós vemos que a morte, por fim, será totalmente aniquilada, que é na ressurreição dos nossos corpos, né? A qual a morte já não terá poder nenhum sobre nós. Bom, o 18, que diz assim: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, e aqui é todos mesmo, para condenação, assim também por meio de um só ato de justiça. Agora Paulo está falando do que Adão e Cristo têm em comum. Ali ele estava dizendo que o quão era maior a graça mediante a ofensa de Adão. Agora ele está dizendo o que tem em comum. Veio a graça sobre todos os homens para justificação que dá a vida. Então essa é é o que se assemelha. É o que se assemelha entre Adão e Cristo, né? Por quê? Porque por meio de um representante a condenação chegou. Por meio de um representante a graça chegou também. Porque como pela desobediência de um só homem, eu já estou no 19, aliás, vamos comentar o 18. Aqui Paulo mostra que nos dois há um mesmo princípio, né? A maneira em que a ofensa os representa, né? A maneira em que afeta os representados, né? Um pecado condenou todos, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos, que nesse caso da graça, a abrangência da graça é de muitos, né? Não sobre todos. Como a graça humana foi... Aqui, ó, o 19, perdão. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da desobediência de um só, muitos se tornaram justos. Então aqui, como a graça humana foi constituída, né, como a raça humana foi constituída como pecadora, muitos se tornaram pecadores. Foram muitos que se tornaram pecadores? Não. Então Paulo aqui está falando muitos, que significam todos. Eu vou abrir um parênteses aqui, que Paulo ele fica fazendo essa troca de muitos, todos, né? É porque que a quantidade não é importante, mas a gente tem todo um contexto bíblico, até aqui em próprio Romanos, né? O próprio Paulo falou, todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Então, eu só estou trazendo a clareza para a gente não ficar achando que é literalmente todos, muitos, muitos, todos. Mas Paulo aqui está mostrando que a quantidade que não é a relevância, né? Deus amou a todos? Sim, todo tipo de pessoa Deus amou, né? Mas todos serão salvos? Não, muitos serão salvos, mas não todos. Mas Deus amou todo tipo de pessoa. Então a raça humana foi, né, constituída como pecadora, né? Todos, pela desobediência de um só homem.
Assim como a obediência de um só, né, muitos, né, e aqui é muitos mesmo, se tornaram justos diante de Deus. Então, muitos se tornaram justos? Sim, né? Foram muitos que se tornaram pecadores? Não, foram todos, né? Então, aqui nós podemos ver que como afetou, né, essa representatividade de Adão e de Cristo. No 20, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso aqui Paulo está imaginando que um judeu vai estar falando assim, tá bom, Adão pecou, né? Se Adão pecou, aí todo mundo foi condenado, beleza? Aí a justificação de um homem vai perdoar muitos, né? E onde é que entra a lei nessa história, né? Qual é o papel da lei nessa história? Paulo está dizendo aqui nesse verso 20 que não se trata de lei, não se trata simplesmente de lei, se trata da história de dois homens. Um homem que levou a humanidade à condenação e um homem por meio da qual, né, muitos podem ser salvos. Todos podem ser salvos por Cristo? Pode. Mas nós não podemos confundir isso com universalismo, porque nós vemos que Deus tem um povo, sempre teve um povo para ele. Hoje esse povo é chamado de igreja, né? A sua noiva. Então são todos? Não, é todo aquele que nele crê, né? Então, a lei veio para aumentar a ofensa. Lembra que a gente falou em estudos passados, se eu não me engano, que a lei ela é a formalização de algo que já está sendo feito, né? De uma ofensa já feita. Porque, por exemplo, se nós esquecêssemos, estão falando do papel da lei, esquecêssemos o que Adão fez, né? O que a lei, qual seria o papel da lei nesse caso? O papel da lei seria mostrar que nós também, né, temos motivos pessoais para serem condenados, porque como o nosso pai, né, escolheu pecar, nós também pecamos, né? Então, assim, o papel da lei mostra que a gente não é condenado só por quem somos, mas também pelo que fazemos, né? Então, não só quem somos, que é a nossa herança em Adão, pecador. Se fosse esquecer essa herança, os nossos próprios pecados mostrariam, né, quem somos, e esse é o papel da lei, mostrar que nós herdamos, né, essa condenação ou essa escravidão do pecado em Adão. Mas a boa notícia é que aonde o pecado foi aumentado, né, onde abundou o pecado, superabundou a graça, muito maior é a graça em nós. Então, isso é extremamente importante para nós cristãos, porque eu vivi uma vida de pecado, eu só pecava. Hoje, né, Cristo me chamou, tem me regenerado, me regenerou, está fazendo uma obra em mim e eu vivo hoje pela graça. E essa graça não é só para perdão, é para transformação também. Então, se você era capaz de fazer coisas ruins, coisas erradas, muito mais agora, né, o Espírito de Deus nos capacita a ser pessoas melhores. É claro que isso não é um estalar de dedos, mas nesse processo nós sabemos que a graça é muito mais poderosa para transformar as nossas vidas. Então é isso que quer dizer aqui o verso 20. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse pela graça, pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. O pecado, né, que resulta na morte, que reinou, né, hoje nós podemos viver na nossa vida a graça, né, e pela sua justiça a vida eterna. Então, como o pecado traz em si um desdobramento de morte, a graça traz em si o desdobramento de vida eterna, que é infinitamente melhor.
A graça, ela resolve todos os problemas da morte e faz muito mais, algo muito mais elevado do que a ofensa, né? Do que o pecado. Então, o que acontece? A maravilhosa graça de Deus vence a morte e com justiça conduz os eleitos de Deus à vida eterna no novo céu e nova terra, onde não há chance de pecar. A graça nos livra da morte, a graça nos livra da condenação, a graça nos livra da escravidão do pecado. Hoje, o que acontece? Nós vivemos na graça porque temos Cristo Jesus. Então, nós já estamos vivos espiritualmente, né? Nós estamos vivos fisicamente, mas ainda vamos morrer, né? Então, o que acontece? Quando a morte é aniquilada, já falamos, quando Cristo nos ressuscitar. Mas hoje ainda temos a influência do pecado, a presença, nós vivemos num lugar onde há a presença do pecado. Isso será aniquilado também, né? Quando estivermos diante de Deus, onde não há mais a chance de pecar. Né? Então, o pecado é aniquilado, a morte é aniquilada, a graça vence tudo. Isso é graça. E isso é maravilhoso, porque isso é rico demais. Em nenhum momento nós lemos versículos do que eu e você temos que fazer para ver essa graça operando em nós. Assim, já tem o nome, né, de graça, sem pagamento nosso, sem requisição nossa, e isso é maravilhoso, né? Esse é um momento de Romanos de deleite, porque nós vimos ali nos primeiros capítulos falando sobre a condenação, depois nós estamos aqui falando da justificação, e isso é tremendo. A graça, ela é maravilhosa, e ela vem para te dar vitória sobre o pecado, vitória sobre a morte. E isso é uma coisa que nós realmente temos que tomar posse, né, dessa graça maravilhosa. Para concluir, né, nós precisamos entender que não podemos fazer uma leitura mítica do livro de Gênesis, porque quando Jesus falou de Adão, quando Jesus citou Gênesis, ele não falou como um mito, mas ou com uma história de exemplo, né, figurado. Jesus falou como um fato histórico, porque se Adão não existiu de verdade, qual o sentido de Cristo morrer por nós, né? Então, outro ponto que é importante da gente corrigir é o universalismo, tá? Existe uma linha em que as pessoas acreditam que no final todos serão salvos, e não é isso que nós vemos aqui. A salvação não é por obra ou mérito, nós vimos isso, que não há nenhuma exigência da nossa parte, né? A salvação é uma obra de Deus do início ao fim. Então, o que isso quer dizer? Eu vou fazer por último uma ilustração, que muitas vezes a gente acha que a gente que escolheu Deus, né? A gente que tomou a decisão. Eu achei isso por muito tempo. Mas essa história vai dizer bem como se dá esse processo de salvação. Tinha uma porta muito grande, né, de um lugar, e na porta tinha uma placa escrito: "Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." E aí as pessoas passavam, olhavam e continuavam andando. Até que uma pessoa parou, leu aquilo e falou: "Isso é para mim, eu tô cansado, eu tô sobrecarregado, eu vou a esse que me chama, eu vou atender esse chamado." E aí essa pessoa entra nessa porta. Quando ele entra, tem outra placa lá dentro dizendo: "Só pode vir a mim aquele que o Pai me trouxer." A verdade é que se nós fomos a Deus é porque Deus nos chamou. Foi Ele quem nos fez ver nossa condição. Por isso que quando dizemos que a obra de salvação é uma obra de Deus do início ao fim, é por isso. Porque nosso arbítrio estava contaminado pelo pecado e não havia um sequer que procurasse a Deus. Então Deus nos chamou, e isso é graça. Vamos orar? Senhor, muito obrigado porque a tua graça superabundou sobre o pecado.
Porque aonde havia o poder de morte, de condenação, ó Deus, muito mais tem ressurreição, tem restauração, tem vida e vida eterna. Obrigada, Deus, por ter feito esta obra maravilhosa por nós, mesmo quando ainda éramos pecadores. Nos amou, nos chamou para a vida. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém.